Olá, ser mais pleno do universo. Olá, ser mais plena do universo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Limitada. É aqui onde você, a partir da sua audiência, num lugar onde você esteja conectado com este canal, você tem a possibilidade de se tornar a pessoa mais sábia e limitada do universo. Eu sou Osvaldo Naombo, o homem mais completo e pleno do universo. É assim que eu me identifico. Por isso é que nós temos o canal que vem para te servir de muito conhecimento, muita experiência por parte dos nossos convidados. Hoje pode parecer que não estou só e por isso consigo partilhar aqui com mais possibilidades do nosso conhecimento, porque hoje temos dois convidados extraordinários. Então, fica aí nessa audiência, não saia dali, porque até o fim tudo que você precisou vai ser apresentado hoje. Se você é novo no canal, subscreva-se, deixa o teu like, partilha e deixa aquela informação que você se sentir necessitado em partilhar, em informar ou deixar uma mensagem para nos informar como nós temos vindo a fazer grandezas na tua vida ou que você possa partilhar para nós como feedback ou loveback. Então, temos aqui hoje dois grandes convidados. Rick Dionis, seja bem-vindo. Obrigado, Osvaldo. Madalena Batalha. Obrigada, Osvaldo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Como é que vocês estão? Olha, ela olhou para mim como quem diz, fala primeiro. Mas eu preciso dar primazia às mulheres, né? Certo. Então não Ok. podemos perder o cavalheirismo. Sim, sim. Ok, eu estou bem, com um dia produtivo e é uma honra estar aqui deste lado e a participar no podcast Sabedoria Limitada, visto que é para levar conhecimento, transbordo e agregação de valor a este povo angolano e não só. Muito bem, muito bem. Olha, eu tive um bom dia. Eu estou acostumado a dizer que todos os meus dias são bons. Porque nasço, acordo já abençoando o meu dia. E não foi diferente hoje. Correu bem. Depois então acho que apanhei um trânsitozinho a vir para aqui. Mas foi algo leve, cheguei bem. E estou disposto aqui a partilhar tudo com os nossos ouvintes. Muito bom, muito bom. Então, a audiência quer saber um pouquinho de vocês, mas antes, porém, nós temos um tema maravilhoso, o protagonismo na sua autorresponsabilidade. Eu, às vezes, falo coisas que nem devia, mas você tem que perceber uma coisa aqui. Responsabilidade é minha de assumir as consequências ou até desfazer as coisas que não devem ser. Então, hoje você terá a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre o protagonismo, autorresponsabilidade ou a responsabilidade com autoprotagonismo a partir dos nossos convidados. Senhores convidados, eu gosto desse sorriso e essa seriedade. Parece que vamos descarregar aqui uma boa bolsa de conteúdo. De vez em quando a gente ri, evita rugas. Aham. Então estamos a evitar. Faz muito bem. Faz muito bem, né? Pois. Vamos lá. Falem um pouco de vocês. A audiência quer saber quem exatamente são vocês, o que fazem, como fazem, quando fazem, por que fazem e onde também tem efeito. Ok, obrigada, Osvaldo, pela oportunidade. Sou Madalena Batalha, sou a imagem e semelhança de Deus. Eu, neste momento, estou Master Coach, Master Terapeuta Emocional. Estou a trabalhar como assessora para questões de compliance. O resto é título, eu acho que é enorme. Não adianta falar aqui, mas estou muito honrada por estar deste lado e por ver desta outra vertente este projeto podcast Sabedoria Ilimitada. Eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito valor ao povo angolano e não só, visto que nós trazemos numa vertente que é desenvolvimento pessoal, que é difícil ainda no nosso país. Penso que é uma boa iniciativa e já agora está de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Ricardo. Olha, eu agradeço mais uma vez pelo convite
E estendo também o Feliz Ano Novo para a nossa audiência, né? Já que hoje estamos agora no primeiro mês ainda do ano e com certeza nessa altura nós temos muitos programas que não foram realizados no velho 2022 e que queremos realizá-lo no novato 2023. Eu sou o Ricardo Jones Pedro, mas eu costumo me apresentar como Rick Jones. Na verdade estou aqui como Rick Jones. E não muito como Ricardo Jones Pedro. Sou escritor, autor do livro Você é Maior que o Seu Sonho. Para falar também do livro Lições de Amor, que também é um livro muito consumido na nossa sociedade. Também sou coach e, na verdade, estou aqui para partilhar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, tudo aquilo que podemos aqui do ponto de vista de crescimento, desenvolvimento pessoal, aquilo que é a autorresponsabilidade de cada um, porque eu costumo sempre dizer assim, o que nos eleva não é a extra responsabilidade, é a autorresponsabilidade. Quer dizer que é algo que vem de nós mesmos. E é o tema que estamos a tratar aqui hoje. Certo. E com certeza temos muita gente aguçada para ouvir o que temos para partilhar. Então, obrigado pelo convite. Muito bem. Sejam bem-vindos. Obrigada. Esse podcast é mais vosso do que nosso. Porque são vocês que agregam o valor, são vocês que transmitem o vosso conhecimento e a experiência. Então, é mais vosso do que nosso. Porque a audiência, quando fica à espera, não fica à espera de nós, os apresentadores ou orientadores. Fica à espera de vocês, os convidados, que vêm para trazer e agregar valor nas suas vidas, certo? Ok. Fala-se de... hoje estamos numa era entre o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. E um dos principais pilares do autoconhecimento e autodesenvolvimento rege-se dentro de uma base que se chama responsabilidade. Mas a responsabilidade, conforme o Ricardo disse aqui, não é? O Rick disse que não é extra responsabilidade, mas sim autorresponsabilidade, que é associada a você como ser principal e o protagonista da tua vida. Então é disso que nós vamos falar. O que é isso, protagonismo? Ser o protagonista da tua vida. O que é isso, protagonista? Ok, Osvaldo, pertinentíssima a tua pergunta. Ser protagonista da nossa vida, ser protagonista da tua vida é você ser 100% responsável por aquilo que tu te comprometes, por aquilo que tu fazes. Tu seres responsável pelas tuas atitudes, tu seres 100% responsável pelas tuas decisões, tu seres responsável pelo teu passado, seres responsável pelo teu presente, pelo teu futuro. Porque vejamos, tudo, absolutamente tudo que você não é hoje, ou tudo que você é hoje, é responsabilidade sua. Tudo deve-se a atitudes, a decisões que tu tomaste lá atrás. No fundo, é você assumir 100% a tua responsabilidade do que você fez, do que você deixou de fazer. Muito bem. Ricardo. Olha, eu, na verdade, olho para esta pergunta e muitas das vezes viro para mim mesmo. Tá vendo? E há muitas coisas que eu vou partilhando que é um exemplo de vida, porque são coisas que eu vivi. E olhando aqui, por exemplo, para a questão do protagonismo, eu costumo dizer que é ser o autor da sua vida. Porque quando você é o autor da sua vida, você sempre está no palco. O autor está no palco, como a personagem principal. Se nós olhamos, por exemplo, para nós, e que somos autossuficientes, fomos criados com essa autossuficiência, e que se usarmos aqui o nosso autoconhecimento, se usarmos aqui a nossa autopredisposição para fazer alguma coisa, nós chegamos, na verdade, aonde desejamos chegar. Porque, normalmente, nós podemos ter um projeto bonito, e não chegar lá. E você, por exemplo, quando olhar, nós temos sempre um culpado para cada coisa. Mas quando você se culpa a si mesmo, se parares agora e ver que por alguma razão não tenha feito alguma coisa e fazer uma lista das coisas que te impediram de lá chegar, se o teu nome não estiver nessa lista, significa que você não vai chegar lá. Muito bem. Não tem como. Por quê? Como você não em nenhum momento se coloca na posição de ser a pessoa que auto se impede de alcançar, significa que você vai procurar aqueles que te impedem. E se for você não está na lista. Certo.
Significa que você não tem como chegar lá. Então esse é autorresponsável, esse é o autor. Tem que passar à frente da sua própria vida e decidir o seu destino. Muito bem. Porque há uma questão, Oswaldo, que eu costumo dizer, que o único que já tem o destino preparado e não pode mudar é o diabo. É o único. Porque o diabo já foi condenado. Entendeu? Nós não. Nós fomos abençoados. Certo. E podemos mudar sempre o nosso destino. Depende da decisão que tomarmos. Certo. Se você foi abençoado, não foi amaldiçoado. Se ainda o diabo, que já sabe qual é o destino dele, procura fazer alguma coisa, e você que tem tudo na tua mão, não faz por quê? Ok. Certo. Até porque segundo a criação, o único ser que lhe foi dado o privilégio de mudança é o ser humano. Sim. Mas quando se fala de ser humano é você e eu, e mais nada. Sim. E falando também disso, só para pegar a tua deixa, Oswaldo, que o único ser que foi dado a responsabilidade de poder mudar é o ser humano, mas falando da responsabilidade, pessoas há, porque eu vivi isso e também testemunhei de pessoas próximas que apontavam o dedo, simplesmente vitimizavam, simplesmente culpavam o terceiro. Pessoas há que culpam o terceiro até hoje. Um dia eu estive nesta condição, eu sei, e eu trabalho como terapeuta emocional e trabalho como coach, e eu tenho registrado até hoje casos semelhantes, mas tenho auxiliado, e eu digo e sou sincera a dizer que são responsáveis pela vida delas. Se elas tomarem uma decisão, elas são responsáveis por tudo que lhes acontecer. Que o passado delas não tem de caráter obrigatório influenciar, ou elas não têm de caráter obrigatório ser no futuro o que foram no passado. E sobretudo porque quando você aponta para o pai, quando você aponta para a mãe como culpado, quando você aponta para o esposo, esposa, namorado ou namorado, praticamente tu estás a dizer que tu não tens a outra parte ali. Logo, se tu não tens a parte, a culpa, a responsabilidade, logo então você não se sente responsável em mudar. Para pegar essa deixa que o Oswaldo disse, que nós temos a possibilidade de mudar, e logo você apontando para o terceiro, então você vai praticamente ficar vulnerável. E não tens como mudar, porque tu não tens a consciência que realmente eu devo mudar. E então, quando você se vitimiza, praticamente você fica vulnerável, você não consegue mudar, você fica praticamente estagnado. E é essencial que nós tenhamos consciência para que nós possamos mudar. É essencial que nós não apontemos para terceiro. Ainda mesmo que for num relacionamento, 50%, independentemente do que está acontecendo, é dele e 50% é seu. Mas Madalena, sim. Mas eu não fiz nada, mas ele traiu mesmo na traição. Mesmo na traição, ele se tem as crenças, se tem consciente ou inconscientemente, independentemente do que aconteceu, mas você, onde é que você estava? O que você fez para evitar? Como você dialogou? Como você fez? Mas nós queremos atirar a culpa. Ele fez, meu pai fez, a minha irmã fez, o meu colega fez. Mas isso tem levado as pessoas então a se vitimizar e a paralisar sempre, estar numa zona de conforto, que é perigoso. Sim, e não fazer nada também é fazer. Também é uma decisão. Sim, é aí não está. fazer nada, Sim, tá sim. percebendo? Ou não fez nada para evitar, ou não fez nada para prevenir. Ok. Essa questão é muito importante. E estávamos a falar aqui da possibilidade que nós temos enquanto seres humanos. Repara uma questão. Nós somos os únicos seres na face da Terra que temos a chance de alterar o nosso próprio ambiente. Todos os outros estão conformados. O macaco está conformado com as bananas, está satisfeito, a saltar de galho em galho, não quer sair de lá, mas nós não. Nós estamos sempre a criar o nosso próprio ambiente. Por isso é que nós vivemos conforme vivemos. Se hoje dissemos assim, eu vou trocar esse cadeirão, você troca. Se vai pintar a casa amanhã, azul ou vermelha, você pinta. Você vai criando o seu próprio ambiente. E eu acredito, sobretudo, que o mundo foi criado para nós ao nosso gosto. Por isso é que nós temos essa chance toda de alterar o nosso ambiente, porque nós se ajustamos bem aqui, é um casamento perfeito. E essa é uma grande possibilidade para crescer e desenvolver, porque não adianta guardar o melhor de nós, por exemplo, para levarmos aonde? Tudo que nos derem é para usar na terra, e não debaixo dela. Não tem que poupar. Deus não poupou nada, fez uma terra grande,
um mar grande, um céu grande. É para usufruir. Temos de ter algum outro, e vai usufruir aqueles que melhor poderem então ser os verdadeiros protagonistas das suas vidas. E só para pegar também a tua deixa, Rick, e tu disseste que nós somos os únicos que temos essa oportunidade de mudar, e é dito que cada dia nos é dado uma oportunidade para sermos a nossa melhor versão. E é importante que nós também saibamos o que é que nós queremos, porque para mudar nós temos que saber onde estamos e aonde queremos chegar. É pertinente que nós tenhamos consciência disto. E se não tivermos consciência, não se critique, não se julgue. Pessoas há que, em vez de irem à procura de ajuda, simplesmente elas culpam-se. Por quê? Porque elas veem, presenciam pessoas ao seu redor que desenvolvem e ela fica estagnada. Mas não se culpa. Cada um amadurece no seu tempo. Decisões determinam o destino. Procura sempre um especialista. Procura pessoas que possam agregar valor na tua vida. Assim como a Madalena ontem sofria inutilmente por desconhecimento, não é? Mas depois de procurar especialistas, procurar desenvolvimento e o autodesenvolvimento pessoal, hoje essa pessoa que hoje está aqui a falar para si. Quer dizer que o meu passado não definiu hoje o meu presente. Se eu posso, tu também podes. Muito bem. Vamos lá falar. Vocês falaram tudo o que fosse possível quanto ao ser o protagonista da tua própria história, da tua própria essência, da tua própria carreira, da tua própria vida, das tuas escolhas, das tuas decisões. Mas sabemos que para ser o protagonista existem responsabilidades que você tem de assumir, ou se você não assumir, alguém vai assumir por si. Como ser o responsável da minha própria vida numa sociedade em que eu não tenho muitas opções, além de viver as opções dos outros? Valdo, foi aqui dito e bem dito por mim e pelo Ricardo que até quando você não decide, você está a tomar uma decisão. Quando você se cala, você está a tomar a decisão de se calar. Logo, você é responsável pelas consequências que advirem desta tua atitude. E numa sociedade em que praticamente é difícil ou não, vai aparecer a crise, o fator crise, vai aparecer o fator dificuldade, vai aparecer o fator impedimento, mas isso não é obstáculo para que tu possas ser responsável ou assumir a tua responsabilidade. Porque a responsabilidade é você dar resposta, mas com habilidade e competência daquilo que você se comprometeu. Independentemente de tudo, você deve assumir. Não conhece, não sabe, então é simplesmente você parar, você dizer, não, eu me comprometi e eu vou cumprir, independentemente de tudo, porque desde o momento que eu disser não, é falta de tempo, automaticamente você está a apontar para terceiro. É o fator tempo, é o fator crise, você está a fugir da sua responsabilidade. E mesmo assim, você paralisando, você está a decidir. Você decidiu ficar calado e ficar estabilizado no lugar. E isto virá consequência. Você é responsável pelo que acontece e deixa de acontecer. Você deixou que aquela situação ficasse estabilizada. Ainda assim, quando você decide, independentemente das consequências ou dos resultados, foi você quem decidiu. Logo, é algo que não dá para terceirizar. Quando você terceiriza, automaticamente você está a fugir da Mas tua eu não me responsabilidade. culpo, por exemplo, das consequências. Até porque por mais que você não queira aceitar, eu sou ignorante. Sou ignorante quanto às consequências. Como assumir, como ser o verdadeiro responsável da minha própria vida, evitando os canais como criticar aos outros, julgar aos outros, encarregar as responsabilidades aos outros. Como você ser o protagonista da tua vida, sendo o responsável da tua vida, Ricardo? Olha, eu ia primeiro pegar na primeira pergunta, né? Certo. O Oswaldo falava que nós temos uma sociedade com poucas possibilidades. Eu não acredito nisso. Estou a ser honesto. Certo. Eu não acredito que nós vivemos numa sociedade com poucas possibilidades. Eu ainda ontem, alguém estava a falar de um negócio. Ele disse-me assim, ganha 100 mil kwanza semanal.
E o outro disse, nem nos Estados Unidos parece ter um negócio como este. Está a me entender? Certo. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos é que a maior parte das pessoas querem começar com o que não têm. Então, quando as pessoas querem começar com o que não têm, o primeiro elemento que eles trazem é o se. Se eu pudesse, se eu tivesse, se eu fosse, se eu nascesse nos Estados Unidos. Se o fulano me desse, Sim. se a fulana Então, pudesse. todo momento em que você traz o se, você já está a cortar a possibilidade. Então, para mim, a grande dificuldade que nós temos tido é querer começar com aquilo que não temos. Quando você quer começar com algo que não tem, você está a dizer que não vai chegar lá. Então, se as pessoas querem, na verdade, entender e ver o mar de possibilidades que têm, devem começar com o que têm, não com o que não têm. Então, e outra questão que eu olho com muita seriedade, eu acredito na criação. Eu acredito que nós fomos criados por um Deus que não falha, um Deus que não atrasa e que nunca perdeu nenhuma batalha. Ele não nos criou debilitado. Não nos criou, por exemplo, porque as coisas são fáceis ou difíceis de fazer. Nos criou com capacidade para fazer as coisas, sejam elas fáceis ou difíceis de fazer. O que acontece? Nós, normalmente, temos muita dificuldade de definir o que queremos. Nós fomos criados com uma base. Uma base. Nessa base que nós fomos criados, está escrito, tudo é possível àquele que crê. Só que nessa base só cresce uma planta, ou crescem duas. Cresça que você não quer e cresça que você quer. Só se planta duas coisas nessa base. O que você quer e o que você não quer. E cada uma delas dá fruto. E eu pergunto assim, você já plantou o que quer? Regou o que quer todos os dias? Fazendo com que essa semente produzisse? A grande questão é que nós somos muito especialistas em desistir. Estamos a pensar que pelo fato de querermos fazer alguma coisa, ela vai dar certo de primeira. Não. Vamos ver as pessoas, por exemplo, que têm um historial de uma vida que a gente acha interessante e pergunta como é que ele lá chegou. Ele não dormiu e acordou e as coisas estavam feitas. Certo. Eu acho que nós temos que aprender a colocar a mão na massa. E eu tenho um exemplo bom de autorresponsabilidade. Quando eu era mais menino, eu havia criado autopunições. Estamos a falar de autorresponsabilidade. Eu havia criado autopunições. 3 punições. Eu já me perguntei há tempos a uma pessoa, mas como eu era meio louco, fiquei bom agora? Ela disse, não, provavelmente era normal na tua idade o teu jeitinho. O que eu fazia? Eu sempre que tivesse alguns objetivos para atingir, hoje nós falamos a palavra autossabotagem. Eu nem sequer sabia usar essa linguagem de autossabotagem. O que eu sabia é o quê? Quero fazer determinada coisa e tenho que cumprir. Quando eu chegasse à conclusão que eu não estava a cumprir, então eu criei 3 punições. Uma delas era, não aconselho a ninguém, era beber água um bocadinho de forma excessiva, que eu me sentisse mesmo como uma punição. A outra era que eu não assistia a melhor novela que mais gostava. E a terceira, eu normalmente evitava brincar com os amigos. Então, sempre que eu visse que eu não cumpri o meu programa de alguma coisa que eu tinha que fazer para alcançar um objetivo, eu evitava. Quer dizer, naquele período em que eu me punia, eu tinha que estar a fazer aquela tarefa. Por exemplo, eu deixei de fazer alguma coisa, podia assistir novela. Certo. Não podia assistir novela, porque eu estava autopunido, me percebe? Era assim mesmo. Ao se autopoliciar, também Sim. se colocava autopunição. E Sim. essa autopunição te aliou a se autorresponsabilizar. Autorresponsabilizar. Sim. Eu em nenhum momento, já naquela altura, dizia assim. E hoje eu acho assim, hoje fala-se muito disso. Mas eu me pergunto, mas eu já fazia isto. Só que não usava a linguagem que a malta usa hoje. Ela é mais técnica e tudo, mas também eu era um menino. Mas normalmente eu alcançava os meus objetivos já naquela altura desse jeito.
Eu não aceitava a autossabotagem. Que consequências, por exemplo, existem de quem não é autorresponsável ou não é protagonista da sua vida? Eu acho Esse era o instrumento do sonho de alguém. Porque é mais fácil quando você... Porque o que acontece? A nossa vida é o seguinte. Define o que você quer, pega a sua cruz e anda. Se alguém vai levar a tua cruz, você vai pagar o preço. É claro. Ninguém vai levar a tua cruz de favor. Você vai ter que pagar algum preço. Agora define se está disposto a levar a sua cruz ou a pagar o preço de quem vai levar a sua cruz. E eu também disse anteriormente e reitero que não podemos terceirizar, não é possível. A coisa que só nós é que temos que fazer. A responsabilidade é nossa. Muito sinceramente, hoje eu falo porque eu gosto de falar, por exemplo, eu gosto de falar por experiência própria, porque hoje eu sou a protagonista da minha vida. Hoje eu sou a mulher que eu trabalhei para ser. Hoje eu me sinto feliz como eu sou. Por isso penso que eu tenho autoridade para falar. Porque ontem eu não assumi a minha responsabilidade. Ontem eu tive o sentimento de rejeição. E não é sentimento de rejeição porque alguém me traiu, porque alguém me rejeitou, não. Dos meus próprios progenitores. Mas isso porque tem a tríade onde está a fisiologia, o foco e a linguagem. Eu, ali na fisiologia, onde eu poderia dar o significado, por conta dos meus pais entregarem-me a uma prima para criar, eu dei o significado que era uma rejeição, meti aquilo como uma crença, eu cresci a acusar os meus pais por conta do que eu vivi, aquela experiência. Mas eu não levei isso para a vida toda. Por quê? Porque eu preferi ressignificar, eu própria decidi dar avante, eu própria decidi fazer o melhor que eu pudesse e comecei a estudar o desenvolvimento pessoal. Para quê? Para poder pegar ajuda que me facilitasse então sair daquela condição, sofrer inutilmente, porque aquele significado que eu dei noutrora estava a me prejudicar. Não te ajudava em nada. Neste momento, não me ajudava nada. Neste momento, eu fui autorresponsável, eu fui responsável. E olhem o que aconteceu. Por eu ser responsável, independentemente das oportunidades ou não, eu fui a minha própria oportunidade. Eu fui à busca do conhecimento para mim, salvou minha vida e eu vi. Se eu salvei a minha vida, eu posso salvar a vida de outra. Por este motivo é que hoje eu sou a terapeuta emocional que auxilia o próximo e a Master Coach. Não foi por acaso, foi porque eu vi e acredito nas ferramentas e eu sou a prova viva que é possível ressignificar, reprogramar e mudar. Ricardo, quando se trata da autorresponsabilidade, agora é mesmo como, não é? Como você orientaria uma pessoa a ser autorresponsável pela sua própria vida? Olha, normalmente nós na vida temos um plano, temos um projeto. E acredito que todos nós fazemos algum projeto para alguma coisa. Cada um a seu jeito, cada um com as suas ambições, os seus sonhos. Eu, se tiver que orientar alguém nesse momento, eu diria que coloque no papel o que quer. Coloque no papel e não faça do teu sonho uma coisa pequena porque acha que se vai atingir por ser pequeno. Não. Coloca, na verdade, aquilo que quer. Depois de colocar aquilo que quer, deve ter uma estratégia de definir como vai chegar lá. Eu costumo dizer assim. O como é algo muito importante. O como é o pilar principal que nos tira de um sítio para o outro. Certo. Por exemplo, nós estamos nessa altura aqui, no podcast Sabedoria Ilimitada, e eu pergunto assim, como vou chegar em casa? Como vou chegar em casa? Eu tenho que definir. De táxi, vou a pé, alguém vai me levar de boleia. Então, o projeto é a mesma coisa. Ser específico. Específico. Quando a pessoa colocar o projeto no papel, ela deve se perguntar como vou alcançar o meu sonho. E é uma questão muito importante. Por mais que o teu sonho seja grande, hoje é aquilo que eu chamo de a magia das pequenas coisas. Fraciona o sonho. Sim, fraciona o sonho. Corta o sonho em metades. Em curto prazo. Então você vai fazendo um projeto de curto prazo. Você vai alcançando as coisas de forma faseada. Um elefante é grande.
Se eu chegar aqui e dizer, olha, tá bom, vamos comer esse elefante, é assustador. É muita carne para comer. Muito. Mas se você comer o elefante, cada dia um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, o elefante acaba. É como o sonho. O sonho é grande, mas como você vai fracionar o sonho em metades, na perspectiva do como, vai fazendo ele paulatinamente, plano por plano, dia por dia, e você chega lá. Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz. Eu na altura, na apresentação, eu não disse, eu sou advogado. E eu me recordo bem na altura em que eu dizia aos colegas e aos amigos, porque tinham normalmente uma profissão muito diferente daquela que eu queria, era assim, você é maluco, isso aqui não vai dar certo. E cheguei a uma fase que me recordo bem, o meu pai fez-me uma coisa que hoje eu digo, graças a Deus, ele fez bem. Mas na altura eu disse, o pai não gosta de mim. Sério. Olha, quando eu completei 16 anos, na fase para entrar, acredito que eu devia entrar na fase para fazer os planos, para entrar para o ensino médio e tudo mais, fazer a universidade. Meu pai disse-me assim, olha, não vais ser doutor com meu dinheiro. Imaginas, eu era um menino de escola a casa, casa a escola, com todos os sonhos programados, que ia estudar com o dinheiro do meu pai, e ele diz assim, não vais estudar com meu dinheiro, não vais ser doutor com meu dinheiro. E eu fiquei assim, então, onde é que eu vou encontrar o dinheiro? Aí veio o como. Como eu vou fazer para poder tornar o meu sonho realidade? Deixa-me fazer uma questão. Normalmente, ao processo de desenvolvimento, nós começamos a abraçar, além de algumas coisas, outras os meios e também algumas pessoas. Olhando para os pais são tua responsabilidade ou você tem responsabilidade com eles? Se os pais são nossa responsabilidade? Sim, o pai é os pais, por exemplo, os pais são a tua responsabilidade ou você tem responsabilidade sobre eles? Nós temos responsabilidade, não é nossa responsabilidade, porque eu aprendi em constelação familiar que a hierarquia familiar deve ser cumprida, até porque quando nós nos subpomos aos nossos superiores hierárquicos, tanto pai, familiares, irmão mais velho, isso tem consequência na vida profissional, vida amorosa, Então, não é normal que nós tenhamos responsabilidade, porque eu vim a posterior. Pode ser chocante para os nossos seguidores que estão a escutar, mas isso é ciência, programação neurolinguística. E se você pegar a constelação familiar, ele explica tintim por tintim. Muitas das vezes nós temos consequências no cômputo profissional, muitas das vezes nós temos consequências no cômputo amoroso. Não, eu não tenho sorte, eu tenho azar. Não, é o teu posicionamento na tua família. Nós dissemos aqui que devemos ser autorresponsáveis, logo ter o posicionamento é captar ou temos a responsabilidade a 100% dos nossos atos. Devemos ser responsáveis, mas os nossos pais nós podemos auxiliar, mas não é nossa tarefa, é tarefa dos nossos pais auxiliar-nos, nós como filhos. E o que tem se notado muitas das vezes é o contrário. E isso é científico. Sim, eu isso queria não é mesmo Madalena ver essa falar. diferença. Uma coisa é você ter como responsabilidade, que é a minha responsabilidade, e outra coisa é você só ter responsabilidades. Porque não sei se conseguem me perceber, sim, não é? sim. A questão é mesmo ter responsabilidade, porque até ter responsabilidade vai significar que é uma partilha. Certo. É uma partilha. Parte de si que porque tem como responsabilidade. Porque somos membros de uma família. Certo. Nós temos responsabilidades enquanto membros da família, somos mas nós não somos responsáveis pelos eles. outros. Certo. Nós temos responsabilidades partilhadas. Mas nós, quando hoje, por exemplo, começamos- nós temos aqui, eu estava a falar isso hoje com um colega, e ele disse-me assim, Ricardo, eu tenho muitos problemas. Ele disse-me assim, eu tenho muitos problemas. Eu disse, por que estás a levar o problema da tua família toda assim? O meu pai, sei lá que, a minha mãe, sei lá que. Eu disse, tá bem, você pode ajudar os teus pais, os teus irmãos, a resolverem os problemas, mas você não pode carregar os problemas deles. Certo. Sabe qual foi a resposta que ele deu-me? Não. Ele disse,
você é mesmo angolano? Eu disse sim. E ele continuou, disse depois o seguinte, olha, vais ter muitos problemas. Eu disse, não, quem tem muitos problemas és tu. Você está acabando de dizer que tem muitos problemas. Certo, porque sim. em parte há um conceito que é muito cultural. Ok. É muito cultural e também nós só nos desfazemos de certos padrões culturais que também nos têm limitado ou criado Algum empecilho, né? empecilhos no nosso Trajeto. modelo, trajeto e processo, não é? Ok, Processo ok. de autodesenvolvimento ou crescimento, por falta de certo conhecimento. Como você se livrar de maneira modesta, porque às vezes nós não precisamos também, Sim. como muitos ensinam, corta Sim. do dia para a noite, Sim. não é? É transmitir à audiência que, olha, está tudo bem. O pai não é tua responsabilidade. O teu pai e a tua mãe não é tua responsabilidade. Mas você tem responsabilidades com ele. Por exemplo, não é tua responsabilidade dar de comer no teu pai. Sim. Cuidar da saúde dele. Pagar as contas dele. Não é tua responsabilidade. Não é mesmo. Mas você tem a responsabilidade de se preocupar com ele, saber Sim. do seu estado de saúde, do seu bem-estar e, se possivelmente, partilhar certas necessidades dele, desde que seja por convênio dele. Certo? Sabemos separar isso. Agora, vamos transferir isso, não é? Estamos a sair da constelação, vamos Ok. passar para o desenvolvimento pessoal, que também faz parte a constelação, também faz parte. Ok. Como fazer com que as condições externas não sejam o pilar principal de responsabilidade pessoal, mas sim você se associar à responsabilidade de maneira a você usar, não é, as condições externas como um protótipo para você continuar a se livrar dos empecilhos, dos obstáculos e seguir em frente. Osvaldo, falando no que nós estamos aqui, eu vou fazer uma conexão. Nós somos uma família alargada, certo? Mas nós nos posicionando como especialistas e como tal conhecedores da matéria, eu não vou desprezar a minha família, mas o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar. Há situações em que você não pede para nascer naquela família, mas tu estás lá e tu tens também obrigações, não és responsável pelos teus pais, mas tu tens obrigações de poder auxiliá-lo. Logo, o que eu aconselharia ou o que eu faço, pelo menos é o posicionamento. E olha aqui, quando você se posiciona e não está na tua essência, bate em palma. Isso me aconteceu. Você não está na tua essência, está a bater palma. Quando comecei a me posicionar e a estar na minha essência, praticamente as pessoas começaram a se desafastar. A audiência não sabe o que é posicionamento. Correto. Vamos definir o que é posicionamento. Muito bem. Posicionamento é você ser responsável a 100% pelas tuas atitudes. Eu, Madalena, eu sei que eu tenho que auxiliar os meus pais. Eu vou auxiliar na medida dos possíveis, mas com as minhas limitações. Porque eu, Madalena, não vou me anular para poder estar a 100%. Eu tenho sim obrigação, mas não sou responsável. Um dia eu pensei que eu tivesse responsabilidade a 100%, mas quando eu comecei a estudar constelação familiar, eu vi que não, então tive que me posicionar. O que vinha depois? Madalena, você está... Lena, como eu sou queridamente chamada, estás a ficar agarrada, como se diz na gíria, estás a ficar canguinha, estás a ficar... E pessoas há, mesmo no seu familiar, que vão se desafastando. Quando é na amizade, você quando se posiciona e és responsável a 100% pelos teus atos, quando você era aquela amiga que tudo sim, tudo aceito, você praticamente quando não consegue dizer não, você está a se anular, porque você está assim na tua amiga, mas estás a se anular para ti mesma, praticamente você se perde em vez de se achar. Então esse posicionamento é você assumir a tua responsabilidade a 100%, coisa que hoje, como o Osvaldo disse, na nossa sociedade, você encontra a dificuldade das pessoas se posicionarem, porque as pessoas têm medo da dor de ser rejeitada. Então, para ser aceita, essas pessoas estão lá a se sujeitar. Deixa eu ver se consigo traduzir de maneira miúda o posicionamento, não é? Posicionamento é você se posicionar de maneira acertada em cada área da sua vida.
e ser responsável pelas consequências, decisões que Certo. tu... Dizer não quando deve dizer não. Certo. Sim. Dizer sim quando Então, deve dentro dizer do sim. posicionamento, Sim. por exemplo, eu sou pai, eu sou profissional, eu sou filho. Sou filho, Então, sou irmão. eu sei que no lugar de pai, eu devo ser pai com amor, com respeito e limites. Ok. Como filho, eu devo também me posicionar como pai, como filho, com amor, com respeito e Sim. com limites. Assim, Então, é você sendo assumir a tua responsabilidade. devida responsabilidade em cada Cada área da Ok. vida. da vida. Porque eu entendo, quando a gente, por exemplo, assume aqui o verdadeiro posicionamento, a gente faz com que os outros também se posicionem. Claro. Porque nós, ao nos posicionarmos de modos a dizer sim aos outros quando queremos dizer não, nós estamos a anulá-los. Certo. E anular assim. Sim, e anular assim. Porque você pode pensar, por exemplo, que está a prestá-lo um favor, mas se na verdade a resposta fosse não, ele teria mais possibilidade de encontrar a coisa e fazer um exercício que não está acostumado. Eu aprendi que as coisas de graça trazem pobreza. Nada. Eu É. costumo dizer. Sim. Sabe por quê? As coisas de graça, elas trazem pobreza. Se você reparar alguém que está acostumado a buscar sempre coisas de graça, ele já não precisa colocar a mente a funcionar para saber como é que ele vai encontrar de outro jeito essas coisas. Ele já sabe que não, eu recebo as coisas de graça. Então ele acorda pela manhã e já sabe que tem que estender a mão, que tem que pedir. Este é o esforço que ele faz. Já não precisa fazer nada sobre nada, quer dizer, já nem usa as suas verdadeiras capacidades para atingir um nível maior. Eu costumo normalmente a dizer o seguinte, nas atividades, na palestra, e até me estava a falar com alguém, eu disse assim, muitas das coisas que nos impedem de alcançar um nível além, somos nós que abraçamos. Somos nós que deixamos essas coisas na nossa vida, porque criamos, aninhamos elas. Nós temos um pacto muito forte com a preguiça, temos um pacto muito forte com eu não vou conseguir, temos um pacto muito forte com eu não sou capaz. Se você fazer o inverso, tiver um pacto muito forte com eu vou fazer, com eu vou tornar realidade, eu sou capaz, você começa a visualizar um outro horizonte e um outro campo de possibilidades. Porque repara que na nossa vida, nós temos que ser a pessoa que dá e não a pessoa que tira. Quando você diz eu não sou capaz, você está tirando de ti a possibilidade de ir além. Certo. Mas ninguém te ofereceu isso, você próprio decidiu retirar a possibilidade. Aqui estamos olhando também para o mesmo campo, que é a questão da autorresponsabilidade. Porque nós temos a questão da fé positiva e a fé negativa. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. É simplesmente A nossa vida é simples. Nós só temos que escolher entre o bem e o mal. Desde o paraíso, a tarefa que nos deram é simples. Meu amigo, escolhem entre o bem e o mal. Até hoje, a nossa tarefa é a mesma. Escolher entre o bem e o mal. Só para crescer, como você estava a dizer, Ricardo. A vida não é uma linha reta, ela é tropeços e superações mesmo. Mas muitas das vezes já aconteceu comigo, e eu falo por experiência, eu gosto de falar por experiência própria, porque, olha, para mim chegar hoje aqui foram muitos tropeços e superações, porque eu tive que aprender a me conhecer. Só para vocês terem a noção, eu parei, eu estava para defender o meu mestrado, eu parei porque eu sofria inutilmente, era praticamente catapultação no cômputo acadêmico, cômputo profissional, mas eu própria não me conhecia. Eu decidi parar para vir para o desenvolvimento pessoal, olhar para dentro de mim, o que eu não aconselho para ninguém. Mas, sim, quer dizer, eu tenho minha pós-graduação, eu fiz, mas não dei avante, porque eu tinha que me conhecer logo. Quando você... Acho que era mais importante autoconhecer-se mesmo, não aconselho a ninguém, mas eu tive que fazer isso. Por quê? Porque isso foi a minha responsabilidade, foi tomar praticamente o posicionamento da minha vida. Foi a minha autorresponsabilidade que me permitiu fazer isso. Então, eras uma pós-graduada, mas sem autoconhecimento. Aí tá, eu tinha
o brilho. Fora, você olhava para mim, você dizia, não, ela tem tudo. Ela está bem posicionada profissionalmente, academicamente, mas eu era simplesmente, posso usar esse termo, porque eu me permito, porque eu estou a tratar da minha pessoa, vazia por dentro. E olha que eu sentia este vazio e eu me perguntava o que se passa, mas então as pessoas admiram-me, mas eu sofro inutilmente. Quando acontecesse qualquer coisa, eu sofria inutilmente, fazia uma tempestade no copo d'água. Eu disse, para tudo. Eu parei e fui à busca do conhecimento. E a frase que está no livro da vida, conhecereis a verdade te libertará, encaixou para a minha vida. Aquela frase que diz, o meu povo padecerá por falta de conhecimento, estava se encaixando na minha vida. Quando eu fui à procura do conhecimento, então aquela frase, praticamente, conhecereis a verdade te libertará, fez todo sentido. Hoje, essa Madalena que vocês estão a ver aqui, ela foi responsável pela atitude, fez o posicionamento, a 100% responsável pela responsabilidade da vida dela. Essa Madalena era 100% tímida, não conseguia falar nem para uma pessoa à sua frente. Hoje eu falo para multidões, hoje eu dou treinamento, dou palestra, faço sessões. Por quê? Eu até ando a procurar onde é que está a tua timidez. Já foi muito, Ricardo, já, sério. Mas hoje eu decidi, se eu posso, tu também podes. Tu também podes. A minha questão é... É possível. Parece feia, mas também não é nada bonita. Existe burro inteligente? Burro inteligente. Ah, Ricardo, atira essa bola para ti. Olha, eu não sei dizer de forma didática, nem científica, se existe um burro inteligente. Mas sei que nós usamos expressões assim. Mas acredito que eu já teve momentos em que eu disse assim, eu estou a ser burro, como é que eu não fiz isso? Quer dizer, é que a gente olha para uma coisa que tem capacidade de fazer, depois eu fico ali a lutar com a coisa, e acho que por aquele momento em que eu devia ter feito aquilo com mais facilidade, acho que eu fui burro ali. Okay. Então acho que algumas pessoas também, não sou eu, tem algum momento que sentem-se assim por alguma razão. razão. Mas aí tu fostes ignorante ou burro? O que é que eu quero vir trazer disso? Consciente que ela agiu. Porque nós vamos falar de coeficiente de inteligência. E é dado pelo nível possível alto, antes mesmo que você seja uma pessoa muito criativa, boas em números e coisas assim de gênero, mas quanto maior o teu nível acadêmico, mais inteligente supostamente tu és. E eu estou a colar, o passado da Madalena como uma pessoa academicamente alta, profissionalmente alta, e eu pego uma frase que eu aprendi de maneira muito dura também, porque quando me disseram, eu disse, eu tenho que pegar isso e levar comigo. Uma vez um mais velho me disse assim, Osvaldo, burro sofre. Burro sofre. Tudo por quê? Porque quando você evita, nega ou rejeita de maneira profunda ver as coisas na lente das outras pessoas ou como a própria verdade é, você está a ser o burro. Agora, o ignorante é aquele que desconhece desconhece as coisas, não é? Mas que tem a possibilidade de aceitar ou negar as possibilidades que lhe são apresentadas. Então, a minha questão é, talvez é uma coisa que podia levar aqui uma discussão enorme. Existe burro inteligente, a inteligência cognitiva, alta, acadêmica, mas burros que sofrem, por exemplo, como a Madalena sofria, era altamente, academicamente bem posicionada, mas continuava a sofrer porque desconhecia a sua real identidade, desconhecia exatamente algumas coisas que ele fazia sofrer, que eu também nem sei porquê. Eu vou começar por lhe responder assim. Desde o momento intrauterino, o ser humano, que é esse embrião, ele tem, por sensoriais, ele recebe duas emoções só. Aceitação ou então rejeição. Este ser humano, até quando a mãe diz, estou com muito enjoo, ele entende como rejeição. Quando a mãe diz, o filho querido, ele entende como aceitação. Ele sai do ventre da mãe, ele vem com a aceitação dos pais, depois procura dos professores, depois procura dos amigos.
a maior procura do ser humano é a aceitação. Logo, independentemente dessa pessoa ser profissionalmente com um grau acima da média, PhD, pode ser que esta pessoa seja academicamente ou profissional bem estabilizado, academicamente um PhD, mas esta pessoa, ela não ter o conhecimento de si própria. No meu próprio caso, foi que eu não conhecia a minha identidade. Que diferença, no meu por exemplo, próprio caso, foi que eu não me conhecia. Este vazio fez com que, independentemente do paradigma que a sociedade impõe, estudar, trabalhar, eu não me conhecia. Logo, eu corria o risco até daquele patamar que eu atingi profissionalmente, em um segundo eu derrubar tudo. Então, eu não meteria muito inteligente, burro, não meteria muito assim. Mas, praticamente, eu, antes, inconscientemente, eu agia. Mas, quando eu ganhei consciência de que, afinal de contas, eu não tinha o conhecimento que é a essência da vida, o conhecimento do seu eu ali parei. E que diferença Neste há, momento, por já usando exemplo, a consciência. que diferença há, por exemplo, entre o inteligente e o conhecido? Porque o que estamos aqui a trazer é uma pessoa altamente inteligente, mas sem conhecimento, ou uma pessoa altamente conhecida, mas sem inteligência. É assim, eu pegaria aqui, com conhecimento, eu pegaria a inteligência emocional, que é a capacidade de você praticamente dominar, né, é a capacidade de você poder dominar as tuas emoções. Porque você, quando tem conhecimento, o teu agir, a tua atitude, a tua decisão é diferente. Você, independentemente de ser alguém muito influente, se você não tiver o conhecimento, que eu vou reiterar que conhecereis a verdade, ela te libertará. Praticamente você tem o conhecimento, mas você age no piloto automático. Isso é muito arriscado. Mas é assim, nossos seguidores, nossa audiência, olha só, Rick, permita-me só, não estrago o teu raciocínio. Não se autojulguem. Aliás, eu vou vos pedir que façam o exercício do auto-perdão. Por quê? Porque pessoas há que se criticam. Se hoje esse conhecimento não chegou ao teu alcance, é porque não era para ser. Porque se chegasse antes, você não valorizaria como estás a valorizar agora, hoje, 2023, que você está a ter esse conhecimento. Porque a vida faz-se caminhando e decisões determinam o destino. Hoje mesmo, se você decidir ir à busca do conhecimento, o teu passado ficou. Porque o que você decidiu ontem é o que você é hoje. O que você vai decidir hoje é o que você vai ser amanhã. Logo, comece agora e decida agora. Um dia, o Oswaldo Nahombo, o Rick Dion, Madalena Batalha, decidiram parar, fazer o exame de consciência, ser autorresponsável pela sua vida. Por isso é que hoje estamos aqui a falar para vocês. Porque senão, nós não estaríamos aqui a falar. Hoje temos a autoridade de falar, porque um dia tivemos que parar. O processo foi prazeroso só? Não, muito doloroso. Pessoas aqui criticaram, julgaram, até familiares próximos. Você vai ficar maluca por estar a estudar muito. Nem lhe convida, não adianta lhe convidar porque ela deve estar a estudar. Era consulta permanente, eu sabia o que queria. Hoje as mesmas pessoas que falaram são as mesmas pessoas que, Madalena, não, uma palavrinha, Madalena, uma sessão, Madalena, uma terapia. Faça, posiciona-te, seja responsável pela sua vida. Então é esta responsabilidade que temos que aliar com nossos sonhos. Sim, porque se nós vamos ser autorresponsáveis, nós vamos ser de uma forma completa. Certo. Vai exigir essa plenitude. Certo. E essa autorresponsabilidade vem muito, sobretudo, tendo em conta aquilo que pretendemos atingir. Porque há quem também não tem os sonhos que eu tenho, nem que o Oswaldo tem, nem a Madalena. Cada sonho, cada desejo a atingir, cada objetivo a atingir, ele vai exigir um determinado esforço. Sim. Então, logo que você decida fazer determinada coisa, sabe o que é que deve fazer? Coloca também aqui de lado o pacote do valor que vai pagar por ele. Certo. Ali você vai estar devidamente consciente. É como entrar numa cantina, numa loja. Tu entras, vês o preço da gasosa, tens vontade de beber uma gasosa, já sabes qual é o preço da gasosa. Não precisa você presumir o preço, lá está escrito. É claro.
A vida é clara. Eu acho que nós às vezes tentamos enganar a vida e a vida não aceita gasosa. Não aceita que nós vamos enganá-la. Ela é direitinha. Como nós temos muitos truques para tentar dar volta a ela, muitas das vezes acabamos vendo que demos voltas a mais, quando na verdade se fizéssemos o caminho que já tivéssemos programado, teríamos chegado lá com muito mais facilidade. Eu durante muito tempo, e falo isso abertamente, eu não me dou maçada. Não, eu não me ofereço nada que me dá maçada. Não é que eu procuro o caminho mais simples. Não. Eu percorro sempre o caminho que eu decidi percorrer. Independentemente das circunstâncias que eu vou encontrar. Eu analiso devidamente aquilo que eu quero, porque nós vamos ficar mais tempo morto do que vivo. No fundo, Nós vamos ficar mais tempo morto do que vivo. Então, por que é que não podemos aproveitar melhor o menos tempo que temos na Terra? E para nós aproveitar melhor esse menos tempo que temos é dando o nosso melhor. Porque muitas das vezes o que a malta quer? Nós não queremos dar o melhor, mas queremos receber o melhor. Se você não deu o melhor, não é possível ter como retorno o melhor. Okay. Sim, então tem que ter aqui alguma. O agricultor não planta manga, espera colher banana. Por quê? Porque ele tem consciência que não plantou banana. Tem uma palavra, é simples. Que eu muito gosto, uma frase que eu muito gosto. É insano. Nós queremos algo diferente e fazemos sempre as mesmas coisas. Sim. Decisões determinam o destino. Porque você determinar hoje, você será amanhã. Hoje, esses jovens que tu estás a ver aqui, que você está a ver aqui, são o que são hoje porque decidiram ontem. E vamos ser amanhã o que nós decidimos hoje. Então, assim como o Rick falou, nós é que temos a autonomia de decidir sobre a nossa vida. O teu irmão tem influência sobre a tua vida? Tem sim. Os teus pais têm influência pela tua vida? Tem sim. Quantos e quantas pessoas hoje não formaram ou tomaram decisões porque queriam agradar os pais? Quantas pessoas podiam ser um bom informático, mas foram para a advocacia porque queriam agradar os pais que disse que vai ser advogado ou que disse que vai ser professor? Então, será que tu hoje tens a verdade certa? Será que a verdade que tu vives hoje é a sua? Será que você olha esta vida com as lentes que são suas ou dos teus pais, ou dos teus familiares, ou dos teus amigos? A vida, ela é passageira. A vida é passageira, então tome o protagonismo da sua vida, pegue esse roteiro, posiciona-te. Pessoas há que vão te afastar, pessoas há que vão te fugir, mas é próprio da vida, é essencial. Peguem a chave. Lugares, pessoas e conhecimento. Falaste em roteiro e fez-me lembrar, quando eu estava a escrever o livro Você é Maior que o Seu Sonho. É melhor falar Você é Maior que os Seus Sonhos, aquele teu livro, outro pá. Que programou algumas crenças. E eu depois, pela primeira vez, decidi, porque a personagem principal dá alguma volta pela cidade de Luanda, tá vendo? Então eu fui fazer também o roteiro do personagem, eu fiz parte dele, tá vendo? E senti uma sensação muito fixe do trabalho que estava a fazer. Então a expressão roteiro trouxe-me aqui de imediato esta ideia, porque na altura depois eu me recordo, alguém ligou para mim e disse, não, fiz um roteiro e a gente às vezes, quando está a escrever, sabe por que é que eu gosto de ser escritor? É que eu determino a vida do personagem. Eu posso dizer se ele vive, se ele morre, se ele no final ressuscita, se ele sofre. Se ele sofre. Rick, vai terminar o teu raciocínio. Eu vou dizer algo. Olha, eu acho que os nossos seguidores estão aí, o Ivaldo e tá vendo aqui a nossa produção. Eu acho que olharam para a Madalena, quando o Rick falou Você é Maior que o Teu Sonho desse livro, eu acho que viram um semblante que eu fiz. Realmente eu ri. Sim, eu ri. Porque esse livro transformou praticamente uma parte da minha vida. E fez-me ter mais fé. Este livro mostrou-me que eu realmente sou
sou maior que o meu sonho, porque se eu sou maior, o meu sonho logo, se entra para a minha vida, ele é menor. E eu aprendi uma coisa extraordinária nesse livro, que nós temos a capacidade contributiva. Nós podemos orar, mas é oração. Você ora e age. Logo, nós demos sequência ao projeto de Deus. Nós demos sequência. Deus vai meter ferramenta na nossa vida para que nós possamos alcançar nosso objetivo. Assim como Deus um dia meteu o Osvaldo para poder projetar o podcast Sabedoria Ilimitada, hoje estamos aqui, o Rick para escrever esse livro. Então Deus vai continuar a abrir caminhos, usando pessoas para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Mas esta capacidade contributiva é para que nós possamos então dar sequência a esse projeto. Cabe a nós. Não se coartam a vossa capacidade. Eu disse aqui que nós podemos ter conhecimento, podemos ter habilidade. Se não tivermos atitude, nada Vocês feito. contribuíram bem. Eu gostei Nada muito do feito. nome do podcast. E já agora, Sim. já agora Sabedoria não. Eu não Ilimitada podia- foi um bom Vou falar contributo. do escritório, mas queria lembrar do teu livro, Você é Maior que o Teu Sonho. Eu Sim. não podia deixar de honrá-lo. Eu aconselho a ler este livro, um livro que dá para levar, dá para ser de bolso. Você é maior que o seu sonho. O autor Henrique Diondes, que está aqui à minha esquerda. Aconselho a leitura deste livro, não vão se arrepender. Obrigado. Transformador. Então, vamos lá. Eu perguntei e de certeza que a audiência também ficou à espera da questão. Qual é a relação que há sobre a tua responsabilidade, em você ser responsável pelos seus sonhos, Ricardo? Olha, porque na medida em que nós temos um sonho, nós estamos a dizer que o sonho é nosso. Esse sonho não tem perna, não tem mão, não tem mente para bolar um plano. E nós temos a grande vantagem. Nós temos a mente, a perna para correr atrás desses sonhos, a mente para bolar um plano, os olhos para alcançar esse sonho no horizonte. Só diante da desvantagem que o nosso sonho tem diante de nós, significa que a responsabilidade é nossa de o tornar realidade. É simples. Tu olhas para ti e defines. A grande questão, sobretudo, que nós temos, e já falamos aqui da dificuldade que temos de definir, mas se nós sempre que olhamos para uma questão e tivermos uma definição, eu costumo dizer, quando tu entra para uma sala de aula e o professor escreve o sumário. O sumário já diz o que é que ele vai falar. Sim, o sumário diz. Realmente. Quando você tem um sonho, você já diz, qual é o teu sonho? Porque há uma questão séria, Osvaldo. Os sonhos têm muitos nomes. Sabias disso? O meu sonho pode ser casa, o teu é viagem, estás a ver? É licenciatura, o teu sonho é carro, o teu sonho é ser rico. Os sonhos têm muitos nomes. Logo que você identificar o nome do teu sonho, faz a caminhada. Você é sempre maior do que ele. Porque o teu sonho não sabe onde você dorme. E é uma coisa importante. Todo sonho dorme e acorda dentro de uma pessoa. Todo sonho dorme e acorda dentro de uma pessoa. Certo. Considerações finais, já estamos na reta final. O que é bom durar pouco. O que é bom dura pouco. Considerações finais, O que vai é lá. bom durar pouco é assim, nas considerações finais eu não posso deixar de agradecer por ter a oportunidade de estar cá, deste lado. Não posso deixar de agradecer a Deus que me deu essa sabedoria, e a sabedoria limitada, porque esse conhecimento, desde o momento que eu meto na prática, vira sabedoria. E também aconselho, muito sinceramente, vamos adquirir o conhecimento. Agora a facilidade, mesmo até em redes sociais, cuidado que muitas das vezes tem muito de negativo, mas também há algo que pode ser
tirar de positivo, vamos à busca, vamos aumentar as nossas competências, vamos agir, vamos deixar de procrastinar, vamos ser responsáveis pela nossa vida e vamos nos posicionar na vida. Pessoas que vivem no piloto automático, querem agradar amigo, querem agradar namorado, querem agradar o esposo. Você pode ser conciliadora, você pode ser amiga, você pode ser cúmplice do teu esposo, dos teus amigos, mas nunca se anule para caber na vida dele, porque você, o teu DNA é único, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você se amar, quando você se conhecer, você vai conseguir se doar, porque eu tenho feito uma metáfora, o avião, ele não voa sem as duas asas. Logo, se você tiver só com uma asa, não tiver amor próprio, você vai cair. E se tiver com as duas asas, você vai amparar toda e qualquer pessoa que precisar da tua ajuda. Então, seja você mesmo, seja autêntico e continua na tua essência. Querias dizer a ela que isso já não são considerações finais, esse é mesmo discurso, né? Vai lá, vai lá. Olha, eu devo dizer a nós e as pessoas que nos ouvem a esse momento, que cada um de nós é um ser único no teatro da vida. E se tiver dúvida desse facto, olha para as tuas mãos. Ninguém tem umas impressões digitais como a tua. Realmente. No mundo todo. DNA. Significa que cada um de nós tem uma missão única e exclusiva. Se você não cumprir a tua missão, o mundo vai ficar mais pobre. Então, pega a tua cruz e anda. Cumpra a tua missão, porque você, na verdade, é um autorresponsável e tem todas as valências dentro de ti. O que falta em muitos de nós é tirar o que está dentro para fora. Então, tira para fora e, com certeza, tudo já deu certo. Uau. Boas. Bem, meu muito obrigado pela vossa presença. Obrigada, amigo. Foi extraordinário partilhar o dia e o momento convosco. Foi um momento de muita sabedoria e eu acredito que vocês transmitiram o suficiente para esta audiência maravilhosa que teve aqui a nos acompanhar desde o início ao fim, e de certeza que muitas vidas vocês hoje tocaram e que já não é vossa responsabilidade, porque vocês já fizeram a vossa parte. Agora a responsabilidade é sua. Eu digo-te uma coisa, tudo que você quer ser semelhante ao outro, alguém já é. Agora, tudo que você quer ser, ninguém pode ser, porque só você nasceu para ser. Só você nasceu para ser. A escolha é sua. Tudo começa e termina consigo mesmo. Então, seja autêntico. Não é que você vai ser autêntico, tu já és autêntico. Só precisas demonstrar a autenticidade que é em si a partir das habilidades, dos talentos que Deus concedeu nas tuas mãos. E para você não ser dado como um tolo e ser jogado de lado, saiba que assumindo a tua responsabilidade, você não está a assumir a responsabilidade da vida de ninguém, será a responsabilidade daquilo que lhe foi confiado para você mesmo fazer. E quando você começar a fazer as coisas pela tua própria vida, automaticamente tudo ao teu redor irá mudar. Então, este foi mais um resumo, foi mais uma edição, foi mais um podcast Sabedoria Limitada. Você que esteve ali, chegou tarde durante a audiência, não deixe de deixar o seu like, subscreva-se no nosso canal e saiba, se não assististe à edição anterior, corra até os outros episódios e assista, porque tem muito para você aprender diante desta qualidade de informação que esses nossos especialistas e convidados têm trago. O meu muito obrigado, o meu enorme abraço, que você seja pleno e faça as outras pessoas plenas como nós temos feito. Um beijo e um abraço do seu Osvaldo Naombo, seu coach, o homem mais completo do universo. Até já, até a próxima edição.
Cheio.